Só que não era sobre academia, performance ou um objetivo estético, e sim encontrar no movimento um espaço de autocuidado, de presença e de autonomia. Nossa relação com o nosso corpo muda quando a gente começa a olhar o movimento, o exercício físico, de um lugar de autocuidado e de curiosidade, não um lugar de inadequação ou de obrigação. É como se a gente deixasse de ver o exercício físico como se fosse um boleto que a gente tem que pagar para daí depois poder comer o que a gente quer, ou descansar, ou daí a gente conseguir se encaixar num padrão físico que é esperado da gente. A gente vai começar a ver que o movimento ele é presença, ele é possibilidade. Você não precisa de atos grandiosos para ter uma rotina saudável e leve. Pequenos rituais despertam o seu bem-estar. Eu sou a Flávia Macchione, escritora e health coach, e esse é o Bocadinho, sua dose semanal de inspiração e ferramentas para uma vida mais saudável. Um pouco todo dia é melhor que muitas vezes ou nada sempre. Esse é o meu mantra quando eu vou me exercitar ou quando eu estou pensando em me exercitar. Eu, por natureza, sou uma pessoa que gosta de mexer o corpo. E mesmo assim, é óbvio que tem muitos dias que eu tenho que negociar comigo mesma para sair da inércia e fazer meu exercício físico. E eu imagino que com você também é assim, né? Exercício físico é um dos pilares que sustentam o nosso bem-estar. Ele é prescrito por diversos médicos pelo mundo todo e tem comprovação científica de que ajuda muito a manter uma saúde mais equilibrada e você conseguir chegar numa longevidade, numa velhice com mais autonomia e mais força. A ciência comprova o que o corpo já sabe, que a prática regular de exercício físico vai ajudar a melhorar sintomas de depressão, de ansiedade, melhora a qualidade do sono, regula até a fome e melhora até a cognição. E mesmo assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, 25% dos adultos do mundo não se movem na frequência e na intensidade necessária. E esse número, no Brasil, chega a 50%. Isso quer dizer que metade da população adulta do nosso país é sedentária. No bate-papo com a Lu Ferreira, que foi ao ar semana passada, ela nos trouxe uma perspectiva muito linda e poderosa, que foi através do movimento, da atividade física, que ela se reconectou e começou a cuidar melhor da sua saúde. Ela vive com uma condição autoimune que se chama espondilite anquilosante, e ela descobriu que uma das formas de amenizar as dores e os sintomas é justamente através do movimento. Só que não era sobre academia, performance ou um objetivo estético, e sim encontrar no movimento um espaço de autocuidado, de presença e de autonomia. E foi assim que ela reencontrou o prazer em se movimentar, fazer caminhadas, corrida, dançar, se alongar e se sentiu mais à vontade, mais curiosa para testar diferentes formas de movimento. E o mais legal é que ela percebeu que a motivação por trás de tudo isso era fazer algo por ela mesma. E esse papo todo me fez pensar como que a nossa relação com o nosso corpo muda quando a gente começa a olhar o movimento, o exercício físico, de um lugar de autocuidado e de curiosidade, não um lugar de inadequação ou de obrigação. É como se a gente parasse de ver a academia, a atividade física, como uma punição ou algo que a gente precisa fazer porque a gente ainda não está como a gente deveria estar, seja por uma forma física, por um número na balança ou por alguma expectativa que a gente gostaria de atender. É como se a gente deixasse de ver o exercício físico como se fosse um boleto que a gente tem que pagar para daí depois poder comer o que a gente quer, ou descansar, ou daí a gente conseguir se encaixar num padrão físico que é esperado da gente. E quando a gente parte desse ponto, que é um ponto de inadequação, é um ponto de que a gente ainda não é o que a gente deveria ser, é claro que a gente vai acabar criando resistência. É muito difícil você ir saltitante, super feliz e alegre para fazer algo que no fundo você acha que você tem que fazer porque você não é bom se não fizer. Então, quando a gente muda essa ótica,
para olhar para o exercício físico como uma forma de autocuidado, de descoberta, de autoconhecimento e autoconexão, tudo muda. Porque você deixa de achar que você tem que fazer algo por obrigação e você começa a ampliar o seu horizonte e observar o que você tem interesse em fazer. Quais atividades que você pode usar o seu corpo, você pode se movimentar, você pode testar a sua força, os seus limites, a sua flexibilidade, a sua disciplina, a sua concentração e que também podem te trazer benefícios de saúde. Aqueles benefícios que a gente falou lá no início do episódio e que a Organização Mundial da Saúde também reforça tanto e que mesmo assim a gente não consegue colocar no nosso dia a dia. E aí, se a gente for por esse lado, a gente vai começar a ver que o movimento ele é presença, ele é possibilidade. Então, a gente começa a entender que para eu movimentar meu corpo, para eu não ser um adulto sedentário, eu posso fazer coisas mínimas, eu posso andar na quadra, eu posso descer as escadas, eu posso parar o meu carro mais longe do que eu sempre paro para dar uns passos a mais, eu posso brincar com as crianças que me rodeiam, eu posso dançar na sala, enfim, você pode olhar para o seu corpo como uma ferramenta, como um instrumento, como alguma coisa que você pode envolver em diversas atividades e trabalhar, fazer a energia fluir, fazer os músculos se exercitarem e sair daquela inércia do sedentarismo. Quando a gente parte para esse caminho, a gente vai naturalmente se distanciando daquele outro caminho, que é o caminho que vai nos levar a se sentir inadequado, que é aquela coisa que a gente entende que a gente tem que malhar porque a gente tem que ser magro ou forte ou, sei lá, qualquer outra coisa que a gente não é hoje. E fazendo essa pequena mudança que começa realmente na mentalidade, na nossa forma de ver aquilo, é o primeiro passo para a gente conseguir ser um adulto, uma pessoa mais ativa e mais saudável. Porque, na verdade, quando a gente vai olhar mais a fundo, o movimento está aí e está disponível. A gente só que se distanciou, achou que o exercício físico, a atividade física teria que ser feito de uma única forma, com um tipo de roupa, num determinado horário. A gente precisa ampliar essa visão, a gente tem que fazer com que o movimento seja parte do nosso dia a dia. Inspirado no que a Lu trouxe pra gente no último episódio, eu convido você a olhar para o exercício físico com outro olhar. Não mais com esse olhar de obrigação ou de julgamento, mas sim como um leque de possibilidades para você se conectar e se aprofundar em si mesmo. E aí eu convido você a se questionar: que tipo de movimento o seu corpo gostaria hoje? Será que seria uma dança numa música que você está gostando? Ou quem sabe um alongamento, ou uma pequena caminhada, ou até ir para a academia e fazer força? Seja o que for, permita-se descobrir o que o seu corpo gosta. Porque quando a gente se permite viver esse caminho de experimentação, a gente se conecta mais com o que a gente verdadeiramente gosta, vai descobrindo mais sobre nós mesmos e aí sim a gente consegue incorporar isso na nossa rotina de uma forma que seja leve e saudável. Como eu tenho falado aqui direto, os pequenos rituais são os que despertam o nosso bem-estar. Então, se você estiver precisando de uma forcinha para sair da inércia e buscar alguma coisa que vai te fazer bem, lembre-se do meu mantra que eu falo para mim todos os dias. Um pouquinho todo dia é melhor que muitas vezes ou nada sempre. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se fez sentido para você, comenta aqui nos comentários, compartilha com alguém que também está precisando dessas palavras e eu te espero lá no Instagram para a gente conversar um pouquinho mais. Até a próxima! Este podcast foi produzido pela Tumpats.